Nós temos um convidado mais do que especial nesse dia de hoje para falar de um assunto super relevante para a vida não só da renovação carismática, mas de toda a igreja. É sempre importante voltarmos às origens, voltar às nossas raízes, voltar à patrística. Então, ninguém mais, ninguém menos do que o nosso convidado hoje, o Padre André Luiz Rodrigues, lançando o seu novo livro sobre São Justino. Então, nós hoje vamos aprender muito sobre esse santo mártir da igreja. E vou já colocar aqui o nosso convidado aqui na tela. Boa noite, Padre André. Boa noite, Elvis. Deus abençoe. Boa noite a todos os irmãos, todas as irmãs. Maravilha. Maravilha. Eu vou começar fazendo essa pergunta, Padre. Como é que surgiu o Maravilha? Isso daí é uma expressão que a gente usa desde pequeno, desde juventude, que acompanha a gente. Aí aprendi a não falar. Foi na renovação, com certeza, né? Eu aprendi a não falar palavrão. Eu me lembro muito bem, assim, nitidamente, e sei, inclusive, qual foi o pregador que fez isso, quando ele foi numa experiência de oração e falou assim: se você tropeçar alguma vez na rua, nunca xingue. Pelo contrário, diga glória a Deus. E aquilo pegou de tal forma que o glória a Deus se transformou depois em maravilha. Até para dizer bom dia, a gente fala maravilha. Foi ficando. É um dos apelidos aí que me perseguem. Pois é, tanto que o seu Instagram é Maravilha André, né? Maravilha Padre André. Maravilha Padre André. Isso. Padre, eu vou começar aqui fazendo uma inconfidência. Olha, eu lembro que eu conheci o senhor, salvo engano, era 2001. Eu estava no seminário ainda, né? Hoje sou Olha só. casado, né? Tenho uma filha de 10 anos, mas eu estava no seminário à época, num Renascem em Aracaju. Eu me lembro desse Renasce. Você lembra desse que pregou o Padre Paulo Ricardo? Padre Paulo Ricardo, a Kátia, o Hamilton, Márcio Hamilton Pacheco. e o Francisco Júnior. O Hamilton estava gordinho ainda à época. Olha aí que maravilha, viu? Aí eu Maravilha. lembro que o senhor ainda era seminarista, acho que estava ali encaminhando para o diaconato, era o seu último ano ali à frente do Renasce, se eu não me engano. Não, ainda coordenei o outro que veio em Jundiaí, o ano seguinte. O de Jundiaí, esse eu lembro, mas eu não pude ir no ano seguinte, esse eu lembro. Esse Renascem foi assim, para quem me conhece, eu digo que meu seminário foi uma bênção, mas o que eu vivi no Renasce, sobretudo no Renasce de Aracaju, forjou metade daquilo que eu sou hoje como padre. Olha só. É. O senhor compartilharia alguma experiência? Foi um dos renasces mais difíceis, assim, na parte administrativa, eu não tinha prática alguma, né? E aí eu me lembro que eu fui a Aracaju 6 meses antes, e aí o seminarista, que era o Júnior, que estava responsável por Aracaju naquela época, ele se comprometeu, falou que ia resolver bastante coisa e prometeu para a gente todas essas coisas, né? E aí não tinha nada disso quando a gente chegou lá, né? Nossa. Me lembro assim que uma das maiores dores do meu coração foi falar para o Padre Paulo: Padre Paulo, tem uma esteira ali, o senhor se importa de dormir naquele quarto, na esteira? Todo mundo naquele Renasce dormiu em esteira, né? E aí o Padre Paulo Ricardo, muito humildemente, falou: sem dúvida alguma, eu vou ficar junto com os meus seminaristas. Onde Olha eles só. estão, eu também vou estar. E foi muito bonito para mim aquela atitude do Padre Paulo, porque eles haviam prometido uma casa de religiosos, onde todos os padres iriam ficar. E aí, na verdade, quando a gente foi falar com a irmã, ela falou assim: não, ninguém pediu. Se tivesse pedido, a gente poderia ter cedido, mas hoje a gente vai fazer.
ia ter um concurso público, ia estar tudo usado lá naquela experiência, né? Então, assim, o fato de você lidar com notícias mais, você ter que se constranger para resolver alguma coisa, se colocar assim nu diante do irmão, né? Com a verdade, com a caridade, isso me ajudou muito a ser o padre que eu sou hoje, né? Então, essa foi uma das experiências. Naquela época, iriam pregar para nós o Dom Onésimo Cepeda, de Ecatepec, que era um bispo ligado ao Conclave, assim, uma bênção. Aquele É bispo. México? México, exatamente, Pela Ecatepec. pronúncia apareceu mesmo. Isso, e a irmã Linda Kuntz, que vinha do Texas. E aí nós estávamos já no retiro da coordenação. Na segunda-feira, a gente chegou no sábado, aí na segunda-feira do retiro da coordenação, o Dom Onésimo me liga e me fala assim: Padre André, o Papa me chamou para eu ir extraordinariamente para Roma para resolver alguns problemas sérios e eu não posso dizer que não, eu vou precisar ir. E aí começou, né? Eu fui e, naquele momento, eu chamei o Márcio Pacheco, a Kátia e o Francisco Júnior, que já viriam para o encontro do Renascem, como eles já tinham passagem compradas, todas essas coisas lançadas pelo Conselho Nacional. Então, a gente decidiu dar para eles as pregações que eram do Dom Onésimo Cepeda. E aí, tudo bem. Isso foi resolvido com tranquilidade. Até que, na quarta-feira, entrando no Texas, no avião, no aeroporto, a irmã Linda Kuntz fala assim: poxa vida, eu não sabia que eu tinha que ter... eu não sabia que eu tinha que ter visto para entrar no Brasil. Olha só. Então, ela não entrou no avião, ela estava no avião, ou seja, a gente pagou a passagem da irmã Linda Kuntz, era uma passagem à época que era muito cara, mas a gente pagou essa passagem e ela não veio. E aquilo ali, assim, o meu chão, praticamente, porque já estava no meio da semana, a gente não tinha alimentação para 400 pessoas, estavam prevendo vir para o retiro. Eu falei: Senhor, manda 200. E vieram 250. Maravilha. Não tinha colchão para o pessoal, mas aí eu falei assim: não, tem um jeito. Eu liguei para o Padre Paulo. O Padre Paulo ele já tinha saído de Cuiabá, ele estava, se eu não me engano, entrando na Canção Nova, que eles passaram na Canção Nova. E aí, entrando na Canção Nova, eu falei: Padre, o senhor pode pregar o Renascem? Aí, outra coisa... Olha, desse jeito. Para falar para ele, exatamente. Você fala assim: Padre, mas não é para pregar o retiro todo. E aí ele para mim: mas como eu não vou pregar o retiro todo? Entende? Então, é muita coisa para um jovem afrontar. A gente não tem experiência para fazer isso, mas eu falava para ele: ó, Padre, são coisas que fogem do meu poder, coisas que fogem do meu controle, e as coisas aconteceram dessa forma. Aí o senhor pode vir? Quando o senhor chegar aqui, o senhor vai dormir num quarto bonzinho que foi reservado para o pregador, que seria o Dom Onésimo Cepeda e a irmã Linda, né? Não tinha esse quarto. Nossa Nada. Aí a última coisinha, quando terminou tudo, assim, para mim foi um alívio. O pessoal foi fazer ali as coisinhas, né? E aí eu me lembro que tinha 6 meses antes, a gente tinha falado com o pessoal do Projeto Tamar para ir visitar as tartarugas. E aí, o que aconteceu? Eu não Aquela sei. orla é muito bonita ali, né? Mas eu não sei o que aconteceu com o Júnior. Eu acho que ele surtou. Por quê? Ele combinou com o prefeito preparou lá uma recepção
para 400 seminaristas. E a gente não foi para lá, porque não estava nada organizado, não tinha nada, Olha tinha só. meios de ir para lá, não tinha, eu nem sabia. Aí depois eu fiquei, que o Hamilton foi e me trouxe essa notícia, né? Então, que através do menino, a coisa não acabou acontecendo. Mas eu digo para você que assim, esse Renascem, ele terminou me fazendo um homem muito melhor do que eu era, entende? Assim, eu via nitidamente os desafios, como eles devem ser enfrentados e como Deus dá a graça de superar todas as coisas, não tem nada. Eu me lembro que o Márcio à época, fez a música Coração Adorador, que se tornou depois um hit, né, no Eu Brasil já ia inteiro. fazer esse comentário. Foi nessa música que ele cantou, acho que a primeira vez, né? A primeira vez. E aí, logo depois que o Márcio ensinou para todo mundo essa música, eu conduzi uma adoração. E aí, um seminarista do Paraná, né, Uhum. que hoje é padre, uma bênção ele. Ele chegou e falou assim: padre, quando eu estive com ele depois no Paraná, olha, aquela era a última chance que eu me dei na vida. Eu Olha. estava pronto a tirar a minha vida, mas Nossa, aquele momento da adoração, Deus me levantou sacerdote, para ser que sacerdote. bênção. Muito bonito. Então, isso vale a Padre, pena. Todo o e sofrimento. se eu não me engano, quando o Márcio Pacheco cantou essa música, nessa oração, eu acho que foi o Com o Senhor que virou uma música incidental, né? Que é Isso, tua mão desceu sobre mim e o Senhor foi isso ministrou o mesmo. contrário, minha mão desceu sobre ti. E Foi ali isso, eu você lembro dessa lembra, olha oração. aí. Eu lembro muito dessa oração, a mim também marcou bastante, foi muito Foi forte. exatamente nesse momento ali, foi muito forte, né? Foi Né? tudo muito bonito, muito assim, muito impactante aquilo, né? E aí o Flavinho, ele estava junto com a gente, porque ele estava na Canção Nova de Aracaju. De E Aracaju, eu lembro, eu estive na casa dele. Nesse Renasce, eu conheci dois seminaristas da Canção Nova e acabamos ficando um tempinho lá na casa do Flavinho à época. E assim, marcou muito porque foi onde eu pude conhecê-lo, embora não tivemos contato ali, mas assim, eu fui muito impactado pela sua condução e pela sua oração, em particular nessa música. E a primeira vez que eu vi o Padre Paulo Ricardo, que eu nem sabia quem era até então, só tinha aquele zum zum zum. Tá chegando de Roma, ele traz batina para os seminaristas. E era então um sucesso, né? Ordenado nossa, pelo Papa João Paulo II, então era mais assim, eu estava ouvindo falar quem era o Padre Paulo Ricardo à época. graças a Deus eu já o conhecia, a gente já tinha uma aproximação, assim, ele sempre foi parceirão mesmo nos Olha, renasces, né? Assim, uma bênção. Agora, nesse retiro, ele fala uma coisa que também me marca para sempre nesse renasce, né? Ele fala assim, ele se virou para os seminaristas de Cuiabá, ele falou: me permitam que eu fale agora para os seminaristas de Cuiabá. uhum. Olha, eu não fiz essa viagem com vocês até aqui por causa de vocês. Eu fiz essa viagem com vocês até aqui porque eu preciso de irmãos para o meu sacerdócio. Quando eu, no início, tive muito problemas de coisas, né? Ele comentava lá coisas íntimas, né? Então ele dizia de ter pego o avião para poder se confessar. Aí aquilo caiu no meu coração, eu chorava naquele momento. Eu falava assim: Senhor, meu Deus, eu não quero ter que pegar um avião de 200 quilômetros só porque eu sou carismático e ter que me confessar com outra pessoa lá do outro lado do Uhum. Brasil. Eu não quero que isso para mim. Aí eu comecei a pedir para Deus irmãos dentro do seminário, dentro do sacerdócio, que pudessem formar uma fraternidade verdadeira, né? E graças a Deus, com o Renasce existe essa fraternidade. Somos irmãos assim espalhados por todo o Brasil. Onde Uhum. quer que a gente vá, a gente tem apoio, a gente tem irmãos, pessoas próximas. Isso é uma bênção, sabia?
Glória a Deus. A renovação tem Eu- tudo a ver com isso, né? Totalmente. O senhor tocou num ponto, né? Como carismático. Isso me chama a atenção, padre, porque parece que. Não sei se o senhor tem essa impressão também. Quando. Depois que vira padre, aí parece que não se envolve ou não se assume, né? Eu sou, naturalmente, um padre da igreja, obviamente, católico, mas não assume a espiritualidade como às vezes outros movimentos, outras correntes também acabam se assumindo. E eu fico muito feliz de poder externar isso para o Senhor, que aí já dando um salto na história, em outro momento o Senhor, já naquela nossa oficina de pregadores de 2015, o Senhor falava uma coisa muito importante, que aquilo também mexeu comigo. Cada vez que alguém de fora da renovação resolveu falar sobre a renovação, escrever, por exemplo, saía muita abobrinha, saía muita coisa imprecisa. E a renovação, então, a fina força, porque não tinha outro jeito, começou ela própria a pensar a si mesma. E aí surgiu mestres, doutores, e aí acabei me apresentando aqui o seu extenso currículo, né? Mestre em patrística, doutor em patrística, escritor, enfim, professor universitário da PUC do Rio. Então a gente, enquanto carismático, acabamos nós mesmos escrevendo, viramos aí, né, em linhas gerais, produzimos biblistas, teólogos, escritores, mestres, doutores, para que a renovação pudesse dizer-se. Eu lembro de um autor chamado Reginaldo Prandi, que escreveu um livro lá por 98, mais ou menos, O Me Sopro no lembro. Espírito. É interessante historicamente, mas como ele não era envolvido com a renovação, sai muita abobrinha, dizendo que tinha dinheiro da empresa de empresas, como a CIA, né, injetada na renovação. Então, assim, nada mais longe da realidade. E como eu fico feliz em ver um sacerdote como o senhor, carismático, produzindo livros, materiais, nos formando a nós, o povo de Deus. E eu queria então começar essa longa introdução falando da minha alegria de tê-lo aqui nessa noite. Glória a Deus. Padre, e aí, por que São Justino? Vamos entrar já aqui no assunto. Por que São Justino? O que é a patrística? O que é esse período? Qual a importância na história da igreja? E para nós hoje, o que o senhor poderia começar? Bom, então tem um motivo pessoal e depois tem um motivo acadêmico também, né? O motivo pessoal, quando eu estava no Rio de Janeiro aprendendo grego, eu comecei a analisar alguns textos mais avançados, né? Então, eu comecei a leitura do Aristóteles Uhum. e li alguma coisa da filosofia, depois li alguma coisa também da teologia. E aí eu li o Aristóteles e, coincidentemente, eu comecei a ler um texto do Justino, que é logo no início, bem no início ali da primeira apologia, em que eu dizia assim: eu não preciso do dicionário para ler esse texto, porque eu conheço o vocabulário. Foi exatamente o vocabulário que eu tinha separado para ler o Aristóteles. E aí eu conversei isso assim muito ingenuamente. Eu conversei isso em primeiro lugar, com um padre. E aí o padre acabou comigo. Ele falou assim: você está doido? Que não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá. Você está doido? Que ideia de jirico. E aí eu fui e conversei com o meu professor de grego. Ele falou assim: vamos passar o dia lá em casa, você traz para mim o que você está falando e a gente vai analisar. E estava ali uma primeira aproximação muito interessante, extremamente original, entre o Aristóteles, que era considerado Aristóteles perdido, e um autor romano, São Justino. Embora sendo cristão, nosso interesse ali era na sua biblioteca filosófica. Então, assim foi a minha conclusão de graduação. Foi exatamente com esse projetozinho que eu apresentei. À época, o Dom Filipe Santoro deu um parecer super positivo, dizendo que aquele tipo de pesquisa tinha superado todas as perspectivas de um trabalho de graduação, que já Olha, era um trabalho de pesquisa
avançado na academia. E aí eu, sem saber de nada, né, em 3 meses abriu-se o processo para que eu fosse estudar em Roma. E aí o que aconteceu? Eu cheguei em Roma com o Isso mais ou desejo... menos que ano? 2003. 2003. Eu tinha 1 ano e meio de padre, né? Tá. Então, eu fui enviado para estudar no Agostiniano e eu já sabia o que eu queria estudar. O que isso me favoreceu? Todas as aulas que eu tinha, eu conseguia refletir no texto que eu já conhecia. Então, eu trazia para a ideia que eu estava querendo trabalhar, né? Então, por exemplo, se vocês perceberem, esse aqui é o livro, né? Esse aqui é o livro que a gente tem. Depois eu vou tentar achar aqui uma outra Tá imagem mais lindo, tá clara. lindo. Esse livro é porque a editora acabou escurecendo muito, mas eu fiz aqui uma biblioteca uma biblioteca em inteligência artificial. Vou tentar mostrar aqui para vocês sem o efeito. E aí, exatamente essa era a pesquisa, era a biblioteca de Justino. O que o Justino tinha em mente quando ele escrevia, quais são os livros que ele tinha lido. Então, eu passei 8 anos da minha vida com foco de pesquisa muito profundo, que era tentar pegar todas as referências. Então, além daquelas referências que aparecem no texto do autor, que estão citados nos livros que a gente lê em todas as línguas do mundo, se havia ainda alguma coisa para encontrar. E foi aí que, numa viagem que eu fiz derradeira para o Canadá, onde eu falei, eu já sei esse texto, mas agora eu preciso lê-lo com profundidade. E aí, nessa viagem, eu praticamente desvendei, assim, com muita profundidade, os lugares, né, que não tinham sido ainda tratados. Porque eu fiz a leitura do Justino da seguinte forma. Eu falei assim, ó, se eu não entender alguma coisa, eu vou me deparar com uma pesquisa mais profunda sobre aquilo. Se eu ler em português, em inglês, em italiano, alguma coisa que eu não entenda do Justino, então eu vou fazer essa pesquisa. E acabou sendo algo muito interessante. Hoje em dia, por exemplo, eu digo que o Justino é o maior leigo que existe na patrística, entende? Então, ele é um dos mais antigos autores do cristianismo. Ele está no meio do 2º século. Ele vive no meio do 2º século e morre em 165, desculpa. Em 165. E nesse percurso aí que a gente vê, de todos os autores, o texto dele é o que mais chega para a gente. Se você pegar, e eu estou vendo na sua biblioteca, pega o número 1 lá atrás. Ó. Pega o número 1. Esse número 1, a gente pode comparar quantos autores tem aí dentro e quais são os autores que tem nesse livro. Esse número 1 são os padres apostólicos os mais antigos. Só que tem, por exemplo, Clemente Romano, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, foi discípulo de São João, né? Pastor de Hermas, Cartas de Barnabé, Pápias. Então, a gente poderia pegar 3 autores desses aí, já bastaria para a conclusão que a gente está tendo. Por exemplo, os autores são o Clemente de Roma, o Inácio de Antioquia e o Pastor de Hermas. Se você olhar para esses 3 autores, juntos, eles não chegam à quantidade de conteúdo que você tem no outro livro, do Justino. Olha só.
E aí a gente está falando, tá vendo? Ó, é É, um volume realmente, só para colocar em para comparação. não tem comparação. E aí a gente está falando daquilo É, que um leigo escreveu e que um papa escreveu. O nome do papa? Papa Clemente. Clemente, verdade. Clemente de Roma. Aquilo que esse leigo escreveu e aquilo que um dos maiores bispos da igreja, que foi Santo Inácio de Antioquia, Uhum. mártir e bispo de Antioquia, E que deu o ele nome, né, à Igreja Católica. exatamente, ele conseguiu expandir e com muita propriedade as cartas dos apóstolos, a carta da igreja, né, para as outras igrejas, o diálogo de um bispo com outro bispo, Uhum. mas o fato é que, pelas circunstâncias da vida, o Justino, que é um leigo, acabou chegando com muito mais obra a nós do que todos esses autores que a gente pode citar nesse primeiro livro. Não só isso, é porque a gente perdeu alguns textos dele. Se a gente fosse Ah, tá. levar em consideração o que o Eusébio de Cesareia cita dele para a gente, aí não dá. É uma verdadeira biblioteca ambulante. Então, como eu conhecia, como eu tinha esse interesse, então eu fui atrás dessa experiência bonita aí, entendeu? E por si só já é um fato bem curioso, porque, como o senhor falou, ele era leigo, né? Não era um sacerdote, não era um ordenado, e com essa tamanha cultura, né? Com essa alta cultura. E ele também era filósofo, né? A filosofia veio antes da conversão dele, padre? A filosofia está presente na vida dele exatamente como a dinâmica natural para a sua conversão. Hoje em dia, a gente coloca a filosofia e a teologia como disciplinas separadas. Uhum. No tempo de Justino, a teologia era um braço da filosofia. A teodiceia era Sim. parte inerente da filosofia, uma parte primordial da filosofia que se questionava sobre a presença de Deus. Então, esse processo de conversão de Justino, ele se dá exatamente nesse ponto. Por quê? Ah, Na filosofia, o que ele mais buscava era resolver o problema de Deus com o problema do mal, né? Ou seja, tentar entender como pode a providência divina, a onipotência divina permanecer intacta diante da presença do mal no mundo, né? Foi Deus quem quis o mal para cada um de nós, coisas que só vão ser aprofundadas mais sistematicamente lá em Agostinho. Elas uhum. já estão presentes de uma forma muito interessante. E aí, no processo de conversão, o Justino diz: todas as escolas de filosofia que eu conheci não me levaram a Deus, mas um certo homenzinho no meio de uma praia, falando de Deus para mim, ele pôde me oferecer isso. Aqui, Ah, e ó, depois eu quero que o senhor conte essa história, que é muito bonita, do homem na praia. Cadê? olha aqui, ó, Ah, essa daqui é a imagem que a gente criou para o livro, tá vendo? foi o A senhor que bibli- fez a Ilha da Capa? Eu que fiz, maravilha. Ficou Aqui tem linda. a lanternazinha, o manuscrito em grego, Ah, a biblioteca atrás e o penário. Oh, fugiu. isso. E o penário aqui na frente, tá vendo? A velhinha ali, ó. É Ficou assim, lindo. é um grande resumo da pesquisa que é o que é essa igreja, essa comunidade de São Justino, né? Maravilha. Vamos ao Ficou encontro na lindo. praia, então, né? Vamos lá. Que O é senhor falou de Justino, né, que ele era buscando, né, a verdade, né, pela filosofia e tudo. Isso me lembra de uma fala do senhor, né, que ele é um grande buscador da verdade. E por ser buscador, me lembra muito um autor que o senhor conhece bem, que já recebeu aí, que é o Padre Tomás Alic, que ele é usa essa maravilha. expressão muito bonita, né? Gosto muito do Padre Tomás Alic, paciência com Deus e tal. E ele diz que nós somos buscadores.
Então, de algum modo, também São Justino também era um buscador, né? Buscador da Exatamente, verdade e encontrou exatamente. em Jesus. Isso é lindo, é maravilhoso. E se a gente tem um autor que antecipou toda essa experiência de diálogo com as outras religiões, diálogo com o pagão, esse Uhum. autor é São Justino. É muito bonito o que a Olha. gente olha lá em São Justino. Bem, ele era pagão, ele, com o seu manto de filósofo, foi passear numa das praias ali perto de Roma, que não está detalhada qual é, mas provavelmente ali Ostia ou Fiumicino, Cività Vecchia, que são praias que ficam bem próximas ali, tem acesso desde aquela época em Roma, e ele começou a conversar exatamente sobre essas coisas. E o homem foi direto ao assunto: o que você procura? Se você está procurando, por que, que você você se constrange com o problema do mal em relação a Deus? É incrível esse diálogo, né? Está no início do diálogo com Trifão, Uhum. nos primeiros capítulos ali do diálogo com Trifão de Justino, é muito bonito esse livrinho aí. E aí o Justino começa a se interessar por aquilo que ele está falando. E aí o Justino diz que, de fato, foi a primeira vez em que essa questão tinha sido solucionada. E aqui que eu gostaria de chamar a atenção, porque em outros lugares, claro que eu não evoco tanto essa realidade, mas Uhum. nessa experiência de conversão, o Justino descreve que um grande fogo invadiu a sua alma. Olha. E você vai ver, procura, em qualquer lugar não está mencionado esse fato como batismo no Espírito Santo. Não está. Mas aqui a gente pode dizer, aquele ali é um Uhum. verdadeiro batismo no Espírito Santo Olha. de um pagão, um batismo, uma intervenção extraordinária da graça divina. A coisa é tão poderosa que aquele homem, aquele velho que pregou para Justino, ele é anônimo, ele vai embora, pelas suas questões, eles se despedem com muita alegria, ele vai embora, e no momento que ele vai embora, então Justino diz: acendeu dentro da minha alma um grande fogo. Olha a descrição que ele está Parece fazendo. alguém agora dando um testemunho, né? É, olha o que ele diz: apareceu um fogo na minha alma e eu não podia não estar junto com eles. E Nossa. aí, o Justino, que é pagão, ele chega na casa dos cristãos reunidos em Roma, ele volta para Roma, estava na praia, volta para Roma, ele sabia onde os cristãos se reuniam em Roma, porque isso não era uma condição de clandestinidade. Então, ele vai até esse lugar, bate a porta daquela comunidade e a comunidade ouve um pagão dizendo: olha, eu preciso viver com vocês essa experiência, porque eu senti um grande fogo dentro do meu coração. Olha, eu não sei dizer se uma descrição tão Uhum. clara existe em outro lugar quanto nem São Justino. É o mais antigo que a gente tem disso. A Enquanto o gente, senhor falava, a gente sabe do que é, a gente sim. sabe entender o que é isso, né? Enquanto o senhor falava, eu me lembrei aqui de uma obra, talvez a primeira, que faz esse vínculo da graça do batismo no Espírito Santo, carismas, a partir do estudo bíblico Isso. e pós-bíblico, né, patrístico, que é o do padre Jorge Montague e Keila MacDonald, Iniciação Cristã e Batismo no Espírito Santo. Eu tenho Mesmo esse. esse livro, que faz todo um trabalho na era patrística, até onde me vai a memória, eu acho que essa citação não está ali. Então, Olha. eu já reclamei, tanto com a PET, a gente conversou muito sobre isso, com a PET, por causa disso, porque ele era do ciclo da PET, né?
E também reclamei com o pessoal na época do ICRIS. Por Certo. quê? Porque a pesquisa se deu não pelo conceito, a pesquisa se deu pela palavra. Então, vamos procurar É, batismo, Pentecoste, Espírito Santo. Não é suficiente. Se é, não for pela experiência descritiva, a gente deixa um monte de coisa para trás. já dá uma Hoje, imprecisão na metodologia. hoje em dia, eu não vou atrás de dicionário, por exemplo. Eu não Verdade. tenho tempo para ficar perdendo para saber. O dicionário está citando isso. Por exemplo, me consultaram sobre o sínodo dos bispos, sobre o sínodo. E as Uhum. palavras na patrística que eles usam para fundamentar o sínodo, no texto que eles citam, não significa nada sobre sínodo. Pelo Olha, contrário, pelo contrário, o sínodo, nos textos dele, parece ser uma controvérsia à comunhão com a igreja. Já pensou? Uma rebeldia à comunhão com a igreja. Então, a gente meu Deus. não pode procurar palavras, a gente tem que procurar conceitos, a gente tem que É, procurar experiências de Deus, né? E para nós, carismáticos, isso é muito interessante. O louvor está presente, ele está descrito, sem que uhum. esteja lá, louve a Deus, mas ele está descrito. A oração por cura, libertação, a pregação em parousia, né? Em coragem, destemor, isso Tá tudo tudo está ali. lá. Aquela imediatez da novidade do Espírito Santo, enquanto Uhum. você está pregando e, de repente, o Espírito Santo traz uma luz de uma coisa que você nunca imaginou, que as pessoas nunca tinham ouvido. Isso é experiência carismática. Poxa vida, que lindo. Por isso que logo desde os inícios a renovação buscou, né? Aquela velha máxima e tão bela, voltem aos padres, né? Voltai aos padres para compreender se essa experiência atual, pós-conciliar, estava também presente ao longo da história da igreja, sobretudo na igreja primitiva. E o senhor falou ainda outro ponto que eu acho que vale a pena destacar, padre. Ele foi, né, nas casas das pessoas, não estava na clandestinidade. Então, quer dizer, a gente parece que a gente tem um pouco uma noção tanto, talvez, incompleta ou não totalmente real do tempo das catacumbas, né? Nem tudo era clandestino, tinha endereço, tinha local, sabia onde se reuniam. Pelo contrário, né? A ideia que a gente tem hoje sobre isso, aquilo que muito provavelmente a gente deve ter ouvido nas aulas de história, dentro da escola ou dentro da catequese, talvez Sim, mais na catequese, né? Mas as ideias elas pertencem a um grupo de literatura que nasceu no século XIX, quando as catacumbas elas foram reabertas em Roma. Então, naquele período da reabertura das catacumbas, foi uma descoberta. Imagina só você descobrir 14, 15 quilômetros dentro de um sítio arqueológico. Isso é um olha. fenômeno, né? Então, no momento em que se descobre isso, aquilo ali se espalhou como algo enorme. Só que naquela época as informações elas se espalhavam com livros e com cartas. É assim Uhum. que se espalhavam. Então, se fantasiou muito sobre as catacumbas, e a maior fantasia que se criou é que os cristãos viviam de forma clandestina nas catacumbas, celebravam Uhum. escondidos. Tem dois motivos para a gente explicar que os cristãos não faziam isso. O primeiro, principal ideal dentro do cristianismo naquela época era morrer Marte. Aquilo que a gente vê hoje, o amor profundo que a gente tem hoje pela Eucaristia, que a gente pode dizer que hoje configura o auge da experiência do cristianismo, Sim. naquela época era o amor pelo martírio.
Então, as Olha. pessoas elas queriam morrer. Então, não tem sentido você colocar toda a virtude dos mártires que querem morrer por Jesus Se escondendo. se escondendo. Não tem, É. é muito incoerente, não tem a ver. Mas outro detalhe também, que aí é onde os estudiosos começaram a entender com mais profundidade isso, é por causa das leis romanas. Existe uma lei imperial, uma lei sanitária, que você obriga o Estado de Roma, ou seja, o Império Romano, ele está permanentemente nas catacumbas. As catacumbas, elas aparecem nos primeiros e mais antigos mitos gregos e latinos. Os cemitérios são os lugares de culto mais antigos da humanidade que existe. Então, existe uma preocupação sanitária enorme para que o corpo de uma pessoa não produza pestes para a cidade. Então, existe uma lei imperial que proíbe, por exemplo, a construção de cemitérios dentro dos muros da cidade. Uhum. E uma vez que o cemitério é do lado de fora da cidade, ele é regido com administradores públicos. Não existe um cemitério na antiguidade que não tenha sido, antes de tudo, Uhum. do Império Romano. Então, Olha não só. é equivocado dizer que os cristãos estavam lá. Por quê? Os cristãos só tiveram o patrimônio dos cemitérios lá depois do sétimo século, depois que os bárbaros invadiram, saquearam Roma, Uhum. e aí sim se viu a igreja, ela se viu, em primeiro lugar, como detentora daquelas propriedades. Ela assume as propriedades dos cemitérios, mas ela também vê o quanto os bárbaros vieram e deflagraram os corpos dos mártires. Entraram nas catacumbas, abriram os túmulos dos mártires, então a igreja trabalha com muito mais precaução depois disso. Então, ela ali vai fazer de tudo para assumir, e o que até hoje é, né, Uhum. ser a dona das catacumbas. Mas, na época dos padres da igreja, até Santo Agostinho, isso não existia. A igreja nunca foi dona de cemitério. É claro que a gente tem, na antiguidade, por exemplo, cemitérios como o cemitério de Priscila, que era Certo. um cemitério de cristãos, mas colocados a serviço de toda a população de Roma. Assim também como São Calixto. Hoje, em São Calixto, Uhum. a gente tem um número enorme de santos e de mártires enterrados, mas o número de pagãos enterrados ali é 1000 vezes maior do que o número de cristãos. Aquele era o serviço que a igreja fazia aos pagãos. É muito bonito. Já Olha, não bom, muito bom saber disso. é muito bonito, né? É um estudo novo, é um estudo que vale a pena, vale a pena. E lança uma nova perspectiva, né, daquilo que a gente, como o senhor falou, a gente ouvia na escola já muito deturpado, ou até mesmo na catequese de maneira, né, um tanto quanto ali imprecisa. E outra coisa que eu acho interessante, padre, uma vez relendo uma obra do Frei Raniero, acho que é A Poderosa Unção do Espírito Santo. Ele faz essa correlação da era patrística para falar sobre o batismo no Espírito Santo, dons, carismas, e ele trazia ali, dizendo uma expressão que eu achei muito interessante, que o século IV foi o século de ouro do cristianismo. Mas não só o século IV, né? A gente já vê, por exemplo, né, São Justino situado no século II. Por que ele fala século de ouro? Porque eram grandes bispos com carismas de curas, mas sobretudo a profecia. Então, de alta cultura, de alto intelecto, mas também com uma grande força carismática. Ou Eu me seja, lembro não conflita, nesse né, o carisma com a instituição, não conflita a razão com a fé. A primeira coisa, o Raniero Cantalamessa se formou no mesmo instituto que eu me formei. Ele é doutor no Instituto Patrístico Agostiniano, Olha, e um excelente doutor,
né? Ah, Quando ele ficou muito famoso com a questão da renovação carismática, infelizmente, ele também, como outros que a gente conhece por aí, abandonou a missão acadêmica. Ele é, acaba verdade. abandonando essa missão acadêmica, embora ele desenvolva uma missão hoje extraordinária, né, de Aham. pregação para o Papa, mas aquela coisa da É um grande pesquisa, acadêmico, de fato, também. naquela coisa da pesquisa, ele acaba se afastando um pouquinho. Mas eu me lembro, eu li esse livro, ele fala do, por exemplo, o Gregório Taumaturgo. A coisa mais bonita que eu já ouvi do Gregório Taumaturgo é do Raniero Cantalamessa. É. Ele falando dessa explosão de manifestações autênticas, atuais da graça de Deus, não em uma pessoa, mas Uhum. em uma grande região, que é a região da Capadócia. Então, ele fala dos padres capadócios, e ali ele fala do padre Gregório, no caso era bispo, né? O Gregório Taumaturgo, uma bênção, maravilhoso. Eu faço puxando esse assunto porque tentando trazer para os dias de hoje. Não sei se o senhor percebe isso, sobretudo nas redes sociais, uma espécie de dicotomia, aquilo que na filosofia é o out-out, né? Ou você é carismático, ou você é tradicional, como se fossem coisas auto-excludentes. E se a gente volta aos padres, não só o século de ouro, como ele fala, mas já, né, o século segundo, São Justino, que é o nosso objeto aqui, por exemplo, não conflita a tradição, a fé, a Exatamente. razão com esse veio, né, carismático, a efusividade do Espírito Santo, né? Exatamente. Olha, um dos núcleos da pesquisa que a gente faz nesse livro tem tudo a ver com isso, né? É mostrar por quê. O que que acontece? A gente se defende como carismático. No Brasil, por exemplo, eu tinha que me defender como carismático diante da instituição que dizia assim: se você não for carismático, você não está sendo instituição. É. Só que o problema não é bem por aí. Quando eu entrei no agostiniano, eu me dei conta de uma crítica protestante do século XVIII que ganhou espaço. Ela está aí, Uhum. ela está na cabeça das pessoas, ela também está sendo ensinada nas nossas escolas. Então, esse detalhe que para nós é importante por causa da identidade Uhum. carismática é um problema para a Igreja Católica diante da acusação protestante. Por quê? Os protestantes, eles diziam que a verdadeira Igreja de Jesus Cristo, e aí aqui é a Igreja Protestante clássica mesmo, viu? A verdadeira Igreja de Jesus Cristo era só uma igreja espiritual. E aquela igreja institucional tinha sido criada por Constantino Constantino. em Roma, em 313. Então, é uma tarefa enorme, a hercúlea da Igreja para poder se defender, né, de uma acusação tão grave e para poder traçar os entendimentos mais nobres E da ainda hoje falam isso. dessa experiência. Eu uso muito nas minhas aulas um livro do Raniero Cantalamessa, onde ele é incrível como ele consegue abordar isso na perspectiva crítica, mas Aham. como isso pega cada um de nós. O Raniero Cantalamessa, ele analisa os primeiros textos bíblicos e consegue identificar quais eram os princípios históricos ou institucionais do Evangelho e como esses princípios históricos foram se desenvolvendo até uma dimensão que a gente chama escatológica, ou melhor, até se tornar uma espiritualidade. Então, a gente é o famosíssimo, para quem está acostumado a falar, o Jesus histórico e o Cristo da fé. Cristo na Só fé. que Isso. ele anuncia isso de uma forma tão bonita. Ele fala assim, ó, essa realidade
ela não precisa sair do Novo Testamento para que ela exista. Então, quando você diz assim, ó, nós afirmamos que Jesus é o Senhor, nós afirmamos que Jesus morreu e ressuscitou. O que há de mais antigo dessas duas afirmações? Você sabe dizer qual é? Ressuscitou? Por quê? Já está na Escritura. Mas não está escrito lá que Jesus Cristo é Senhor? Todo aquele que confessar que Jesus Cristo é Senhor, né? Sim. Não é? Não está lá, está escrito. Os dois estão na Verdade. Escritura, né? Os dois estão na Verdade. Escritura. Mas o que é mais antigo? Jesus ressuscitou ou Jesus é o Senhor? Aí o senhor me pegou. Então, Jesus é o Senhor. Vou para outra agora. não. O Raniero Cantalamessa ele explica assim: a gente pode perceber que a mais antiga tarefa da igreja é o querigma. O que é o querigma? É você proclamar aquilo que aconteceu, são eventos que aconteceram. Então, a estrutura mais antiga, mais remota que a gente tem do querigma, muito provavelmente aconteceu no dia em que Jesus ressuscitou. Então, se diz, ele morreu e ressuscitou. Isso é o que há de mais antigo. Ele morreu e ressuscitou. Quando se diz ele morreu, isso evoluiu. Isso ele evoluiu. Como? Ele padeceu sob Pôncio Pilatos, foi condenado e morreu. Foi sepultado. Então, todas essas coisinhas que estão em torno da morte de Jesus se desenvolveram concretamente por causa da morte de Jesus. Depois, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Todo-Poderoso, de novo há de vir a julgar para os vivos e os mortos, para julgar os vivos e os mortos. Então veja que tudo isso que vem depois de ressurreição se desenvolveu por causa da ressurreição. Então isso certamente mostra que um dado histórico, embora seja um dado histórico concreto, ele iluminou outros dados históricos dentro da própria Sagrada Escritura. E não só isso. Num determinado momento, a gente deixa o querigma e introduz o que ele diz que é o dogma. Então, a gente diz, o Cristo que vós matastes, Deus o ressuscitou como Senhor. Ou acaso não sabeis que matastes o Senhor? Está vendo? Então, aqui a gente tem o processo pelo qual o querigma ele se abriu também ao dogma. Né? Então, não há em nenhum lugar, já dentro das Escrituras, essa dicotomia entre institucional e carismático, entre o Cristo da fé e o Cristo da história, entre o querigma, que nós tanto amamos na renovação, Exato. E a teologia, que nós tanto amamos na academia. É tudo um mesmo dom, é tudo uma mesma graça que vem de Deus. Nossa, e com essa explicação, então, parece que se descortina assim, outras argumentações. Muito bonito, né? Muito bonito, né? Nossa, lindo demais. Não há conflito, né? É muito linda. A nossa igreja ela é muito linda. E perceber que tudo isso já está ali, né? Embrionário ou nascente, potencial, lá no período patrístico, né? E vai como que se desdobrando aquelas, como que ondas, até chegar à teologia que temos hoje. Mas está tudo lá, né? Nascente, embrionário. Pensar que esses homens de Deus aí pensaram tudo isso, né? Só pode ser iluminado pelo Espírito Santo. Então, era realmente fantástico, um período fantástico.
Padre, o que mais que o senhor poderia falar sobre São Justino? Ele era samaritano, né? Mas Eu vi algo assim. é, Como é que é essa? essa informação, uma informação assim, mais de, vamos dizer, é, é, notícias ou curiosidades sobre Justino. Mas ele mesmo, ele afirma, olha, nunca fui circuncidado. Então, Uhum. embora tenha nascido em Siquém, na Siquém, cidade sim. de Nápsula ou Nápoles, a gente pode abreviar, né? Embora tenha nascido em Siquém, ele se diz: eu não sou circuncidado. E esse é um tema muito bonito em São Justino. O tema da circuncisão é um dos temas mais preciosos. Ontem, quando eu estava fazendo a apresentação do livro lá na Ilha do Governador, onde eu nasci, né? Teve uma senhora assim que se levantou e aí falou assim: mas, padre, com certeza Jesus amou a igreja e deixou de lado esse negócio de judaísmo, não é não? E aí eu falei para ela assim: olha, eu vou responder como eu respondi a um cardeal lá no dia da minha tese sobre isso, Uhum. porque foi praticamente a mesma pergunta que esse cardeal tinha feito. Naquele dia, eu tinha ido para... a minha tese começou assim, por volta ali de 11 horas da manhã, até meio-dia, mais ou menos. Então, eu acordei bem cedinho e fui para a igreja de Santa Maria Maior. Aqui eu estou na igreja de Nossa Senhora das Neves, que é exatamente esse título, né? Eu morava pertinho da Basílica, eu fui para a Basílica e eu me sentei do lado de um mosaico que eu sempre amei, que é Jesus levando o povo de Deus no Mar Vermelho, né? Jesus no lugar de Moisés, levando o povo de Deus ali no Mar Vermelho. O Justino, ele inclusive fala isso. Quem liderou Moisés, quem apareceu para Moisés na sarça ardente foi Jesus Cristo, né? É muito interessante assim o processo com que ele fala isso. Eu estava ali rezando, abri a liturgia do dia, né? E aí na liturgia do dia se dizia: porque o meu Deus conduziu o vosso povo pelo deserto. E aquilo ali acendeu assim uma chama em mim maravilhosa, porque eu entendia que era um sinal de Nossa Senhora, porque eu sabia cada página em que o Justino falava sobre isso, como o Justino batia sobre isso com o Trifão, falando assim, ó, o meu Deus levou os vossos pais no deserto. Foi Jesus quem caminhou diante de Josué, diante de Abraão, diante de Melquisedeque, diante de Noé, diante de Isaac. Foi Jesus que se mostrou para todos os patriarcas. Então, aquilo para mim tinha assim, muito significado, né? Pela liturgia do dia. Fui para lá, e tem uma história aqui que a gente não precisa contar, mas eu tinha chegado naquele dia exausto, Uhum. exausto. Aquele dia, para mim, era um dia que eu não conseguia pensar nas coisas. Assim, eu só vivia as coisas da forma espiritual, porque eu não queria mais pensar, porque Uhum. eu tinha escrito essa tese, eu fui 5 vezes a Oxford para consultar os últimos livros, e eu tive que terminar às pressas o texto em 5 meses, mais ou menos. Então, a cada 20 dias, eu ia para Roma e apresentava a conclusão de um capítulo para o meu professor, e o professor falava assim: não precisa mais nada, você já fez tudo o que tinha que fazer, tem muito material já, né? Mas eu assim estava exausto, esgotado, e aí o
advogado do diabo, que era um cardeal brilhante. Se você quiser, qualquer coisa que você tenha para ler do Prosper Grec, aqui tem um livro aqui, esse daqui é do Raniero Cantalamessa, os textos mais antigos sobre a Páscoa, do Raniero Olha, Cantalamessa. Maravilha. Mas qualquer coisa que tenha sobre o Prosper Grec vale muito a pena, porque ele é especialista no primeiro e no segundo século, né? Especialista em Santo Irineu de Leão. Então, ele sabe muito Santo Irineu. Ele que me ensinou sobre Santo Irineu. Então, aquela época, ele iria ser nomeado em breve cardeal, né, pela contribuição que ele deu às pesquisas, e ele foi convidado para ser o advogado do diabo. O advogado do diabo é aquele professor no meu instituto que é obrigado a ler com mais atenção o texto da pesquisa, né, da tese. E aí ele falou assim, eu só tenho uma pergunta. Como relacionarmos o judaísmo com o cristianismo na época de Justino? Essa pergunta ela tinha muitas formas de serem respondidas e era muito capciosa, né? Por causa da crítica protestante, em não acreditar que havia uma igreja católica no segundo século, por exemplo, que essa igreja católica, como a gente conhece, só vai existir depois com Constantino. Então, era importante a gente ter critérios para indicar a institucionalidade da igreja como tal. A igreja ela precisa ser conhecida não apenas na sua dimensão carismática, mas se a gente não assegurar a dimensão institucional da igreja, ela vira algo que Constantino fundou e não Jesus fundou. O que Jesus fundou é institucional e carismática ao mesmo tempo. O que o Constantino, isso é conversa para outra hora, o que Constantino conheceu tinha elementos apenas institucionais mesmo, né? Então, o que acontece? E eu falei para ele o que eu tinha sentido na Basílica de Nossa Senhora. E eu falei ontem para a senhora, falei para ela assim, olha, entre nós cristãos que estamos aqui, se dependessem de nós, nós já teríamos construído uma igreja diferente como aquela que a gente conhece. O que não permite a gente construir essa nova igreja católica é que o meu Deus conduz a tua vida. E eu estou falando entre mim e uma cristã que pode pensar de forma diferente. E da mesma forma, Paulo se virou para os judeus e disse, judeus, o meu Deus conduziu o vosso povo no Mar Vermelho. Acabou, não existe divisão entre judaísmo e cristianismo. Existe a identidade cristã, que é aquela identidade, né, onde aparece a igreja que Jesus fundou como tal, nos apóstolos, nos ministérios, etc. e tal. Mas há uma unidade plena, garantida pelo Redentor. É um só Senhor. Aquele mesmo que nos conduziu é o que conduziu Moisés no deserto. Então, essa foi uma palavra tão assim precisa que o padre, na época era padre, né? O padre Grec, ele falou para mim assim, na frente de todo mundo, a sua tese não possui uma fagulha de erro. Nossa. Essa é uma das melhores obras que o Instituto Agostiniano já viu produzida, porque você vai a fundo e analisa a fundo os textos do padre, né? O texto do Justino tinha sido abandonado por mais de 50 anos, que não tinha uma pesquisa em Justino. Sabe por quê?
porque aquelas pessoas que tinham estudado tinham falado assim, ó, não tem mais nada para escrever sobre ele. Esgotou-se tudo. Das Sagradas Escrituras no Instituto Bíblico, aí sim, continuavam. Mas sobre filosofia e, sobretudo, sobre cristologia, eles diziam, está tudo dito, e aí a gente pôde contribuir com algumas coisinhas, né? Nossa, padre, que Novas. lindo. Estão todas no livro, todas estão no livro, todas. Né? Nessa sua busca da raiz, né, da igreja e tudo, me lembro, não vou falar com a maestria com que ele escreveu, nem com que falava, mas me lembra um pouco do padre Caetano Tilesse, aqui, que trouxe a renovação para o Ceará, um grande biblista, e numa das suas obras, eu tenho até aqui a coleção, ele falando sobre um estudo de um biblista, Martin North, né, que é o protestante e tal, e dizia que uma da inquietação dele era buscar a origem dos evangelhos, né, a raiz ali, primeira dos evangelhos. Aí chegou, naturalmente, a Marcos, mas aí vai seguindo a exposição do padre Caetano. Mesmo ele, o Martin North, ao buscar essa raiz, a fonte primeira, ele encontra na eclesia, né? Ele se depara inegavelmente com a eclesia. É por aí, é por aí. Eu tenho amadurecido, não está no livro, mas eu tenho amadurecido um pouquinho isso. Por exemplo, a palavra evangelho ela era ressentida por Justino. Muito provavelmente porque na comunidade romana havia uma outra igreja onde o Marcião frequentava. E essa igreja se tornou muito crítica aos judeus e ao Antigo Testamento. Então, o Marcião ele proibia as pessoas de lerem o Antigo Testamento, dizia que Deus do Antigo Testamento era um Deus castigador e opressor. A gente deveria ficar apenas com um evangelho. E aí o Marcião inventa essa coisa do evangelho melhor. O melhor evangelho é aquele que não vai ter contradição com os outros. É o evangelho que respeita alguma coisa que ele chama lá de historicidade, que não confabula a morte de Jesus. Então, a gente tira a morte de Jesus e fica com Jesus abençoando as pessoas. Esse é o evangelho de Marcião, que seria um recorte do evangelho de Lucas, né? E aí, por causa disso, o Justino ele fala: não quero falar desse texto, não quero chamar os evangelhos de evangelho. E ele usava o termo apomneumônema, que em grego significa memória. E olha só, esse tema é muito interessante, porque, sendo apomneumônema, memória, a gente entra em algo que é muito interessante. Só com Santo Irineu que vai ter a classificação dos 4 evangelistas, né? Então, no período de Justino, não havia só 4 evangelhos como nós conhecemos, mas havia uma série enorme de outros evangelhos. O evangelho de Pilatos, o evangelho de Maria, o evangelho dos ebionitas e o evangelho dos hebreus eram os mais conhecidos na época de Justino. Então, havia muita coisa. E qual era a referência que eles tinham para ler os textos sagrados em Roma, na comunidade de Justino? A memória dos apóstolos. Eu acredito que isso seja fundamental. Qual é o primeiro e mais antigo dos evangelhos? Marcos é a fonte. Então, se hoje tem algumas hipóteses que mostram concomitanidade entre Marcos e Mateus, mas vamos dizer que Marcos seja de fato a fonte primeira. A gente tem que entender que Marcos é uma fonte romana e não é apóstolo. Exato. Marcos é discípulo de Pedro, discípulo do apóstolo.
É. Então, Marcos não está na linha do que a gente chama a boa nova, mas ele está com certeza na linha daquilo que ficou na memória da igreja em função da pregação dos apóstolos e de Jesus Cristo. Então, essa Nossa, é muito palavrinha, importante. ela é muito antiga, ela é muito antiga, ela é muito importante. Então, ela está ali. Então, eu tenho estudado, vou publicar sobre isso no futuro próximo. Muito bom. E curiosamente, São Justino, Marte, mas ele não é doutor da igreja, né? Não, para os padres da igreja não funciona assim, né? Não, né? Apesar do Agostinho ser tratado como doutor da graça, para os padres da igreja não funciona assim, né? A gente tem o critério os critérios para serem padres da igreja e os Uhum. critérios para serem doutores da igreja, né? E eu falo para você que os critérios para ser doutor da igreja estão praticamente preservados em Justino. A santidade, a Isso. ortodoxia, a ortodoxia da fé e o impacto em toda a Aham. igreja, o impacto universal do seu ensinamento. Então, a gente Pois teria é. assim, como o Papa agora tem muito pouco tempo fez o Irineu como doutor da unidade, né? Pouquinho tempo atrás, né? A gente tem isso o Papa constituindo o Aham. Irineu de Leão, que não era considerado doutor, agora é doutor da igreja. Então Olha é aí. muito interessante, né? Então, mas essas são classificações novas. Eles Entendi. mesmos eles não viram esse tipo de classificação. E eu acho que é uma coisa que o Justino nem pensaria. Por exemplo, o Justino é um grande padre da igreja, embora isso não tenha nada a ver com a palavra bispo, a palavra padre, Aham. sacerdote, a palavra diácono. Ele é leigo, mas ele é um dos maiores. Se hoje eu fosse traduzir essa palavrinha, eu falava os patriarcas da nossa fé. Para não causar confusão, os padres da igreja são os patriarcas da Igreja Católica. Só pode descambar ali para a Igreja do Oriente, né? O patriarca aí. Padre, Ah, e como é que, né? mas existe patriarca também na Igreja do Ocidente. É. Existe o patriarca de Lisboa, Uhum. Ah, verdade. existe o patriarca de Marrocos. Então, É. existe sim patriarcas que estão presentes na Igreja Católica. Padre, e como é que foi, para a gente já ir encaminhando aqui para os finalmente, como é que foi o martírio de São Justino? E o que o Muito. senhor enxerga, por exemplo, que nós podemos hoje, como uma herança espiritual, até doutrinária, né, filosófica, mas espiritual, aprender de São Justino? Olha, o martírio de São Justino, para mim, é um dos pontos mais impactantes na descoberta desse autor, né? Então, assim, aquele dia é sensacional para a vida da igreja. O Justino, que sempre amou e perseguiu a verdade, ele teve a chance de refletir sobre isso no dia da sua morte. Ele morreu com 6 companheiros, que, na verdade, eram os seus discípulos, dentre os quais havia 2 mulheres, muito provavelmente. Então, ele morreu com os seus companheiros e foi perguntado a ele: Justino, você acredita em Jesus Cristo? E ele afirma: sim, acredito. Como qualquer outro julgamento de martírio, naquele momento começa, então, a, a tentativa que Roma faz Uhum. de convencer o cristão à apostasia, que é a negar a fé. Então, desde do imperador Trajano, foi estabelecido o seguinte: se uma pessoa se diz cristã em um julgamento, ela ainda não está condenada.
ela vai ter ainda uma chance de sair livre se, por acaso, ela negar a sua fé e apresentar os sacrifícios para os deuses romanos, Uhum. né? Rezando pelo bem do império. Então, naquele momento, o Justino sabia disso, porque ele já tinha visto várias pessoas passando por isso. Então, eles rebatem: Justino, se você disser que você não é cristão, você vai sair daqui livre. Olha só a palavra que o Rústico, que era prefeito, usa com Aham. Justino. Ele diz assim: não se apegue a tal demência. Você pode sair daqui livre. E aí o Justino faz uma comparação que para mim é absurda, é muito bonita. Ele fala assim: eu prefiro morrer a mentindo ter que negar a Cristo. Nossa, Não lindo, é? lindo. Então, ele perseguiu a verdade. E ele sabia que se ele mentisse ali naquele lugar, ele não estaria em comunhão com Cristo, era o que ele vivia, né? Então, ele morre por amor à verdade, ele morre porque ele não quer mentir. Isso é muito interessante, isso é muito bonito. E Meu Deus, dai-me a têmpera dos mártires. Nossa Senhora. outros disseram assim, ó, para nós cristãos, a mentira é exatamente idêntica ao assassinato. Olha. Está escrito no Martírio de São Justino, né? Um outro companheiro dele é perguntado, e aí se diz: então, como é que está aí? Ó? Para nós, é falso dizer falso, é um grande mal dizer um falso testemunho, Uhum. mentir, como também o é o assassinato. Então, eles, os mártires, Coloca eles equivalente. compararam a mentira, que a gente está nem aí para mentira, né? Aham. Não está nem um pouquinho preocupado. Mas naquela época eles compararam a mentira ao assassinato, né? Então, e eu não estou falando aqui de gravidade criminal, eu estou falando aqui de gravidade da educação, gravidade Uhum. do crescimento do cristão. Hoje, para mim, o que conta é a qualidade da sua vida cristã. E Boa. muito da qualidade da vida cristã passa da gente aprender a superar as mentiras que estão presentes no nosso meio. Se eu posso dar um testemunho de como eu vivi isso, né? O meu pai, ele morreu de câncer e 3 dias antes dele morrer, o hospital, né, viu que já estava passando ali dos limites, decidiu não dar para ele mais os recursos e Uhum. ele morreria rapidamente se eles tirassem a terapia que eles estavam colocando lá no meu pai. Naquele momento, a minha família decidiu não falar para o meu pai que meu pai iria morrer. E eu fui completamente contrário. Eu falei: não está certo, pessoal. Eu falei: não pode ser isso. A gente tem que falar que ele vai morrer. E aí eu dei um passo atrás, porque acabou que pediram com muita insistência, ele não vai aguentar, que não sei. Mas ele, o paciente terminal não aguenta. Mas tudo bem. Aí eu me engoli com aquilo ali. O que aconteceu? 63 pessoas foram visitar o meu pai, porque souberam que ele ia ser paciente terminal, ia morrer em 2, 3 dias. Passaram ali. Meu pai só podia receber 3 pessoas por dia. De repente, ele vê Aquele 60 tanto de pessoas, gente. aquele tanto de gente. Todas as pessoas que foram ao meu pai, todas elas, tiveram a chance de se despedir do meu pai. Todas elas pegaram na mão do meu pai, deram um beijinho no meu pai, e quem sabe, aquela chance que elas tiveram, elas se reconciliaram com o meu pai. Ele que estava doente, a gente não deu essa chance para ele.
Porque Nossa. nós não acreditamos na verdade. Nós acreditamos que quando uma pessoa vai morrer, não é bom falar a verdade para ela. Então, nós criamos um contexto, uma situação que é, no mínimo, desonrosa. Quem mais merecia, talvez, se reconciliar, e a gente não sabe, era ele. Ele podia ter chamado qualquer pessoa. Olha, traga aqui fulano de tal, que eu gostaria de dar um abraço e me Isso. reconciliar antes de eu morrer. Ali eu entendi. Aí falei para minha família inteira, reuni minha família. Ó, não esperem de mim mentira daqui para frente. Vocês não esperem, porque o que eu vou ter que falar, na caridade, eu vou falar. Minha mãe, ela sofreu há pouco tempo uma doença por causa do cigarro, Uhum. de entupimento das veias da perna. E ela precisou amputar o dedão. Eu estava em Roma quando me falaram isso. Eu liguei para minha mãe, abri uma videochamada, liguei para minha mãe e falei assim: mãe, coragem, vão ter que amputar o seu dedo, o seu pé ou a sua perna. E você tem que ser forte agora. Na hora, ela desabou, mas não seria justo a minha mãe entrar numa mesa de cirurgia com o dedo e sair sem a perna, Isso. entendeu? Não seria justo. Então, ali, isso eu aprendi com São Justino. A gente tem que amar a Olha. verdade e pregar a verdade. Nossa, padre, que lindo testemunho, viu? Até exige aqui um tempinho para ficar ruminando isso, viu? Muito bonito mesmo, é uma lição para gente. Quanto é atual, né? E poder ver isso na sua própria história, quer dizer, ali na prática, né? Vivenciado. Que lindo isso, que lindo. Padre, onde é que a gente pode encontrar o seu livro? Que palavras o Olha, senhor poderia deixar aí para gente sobre. maravilha. Bom, o livro está à disposição lá no meu Instagram. Eu acho que é o modo mais fácil de vocês encontrarem. Na bio do meu Instagram tem o link de um formulário da, do Google, né? Pelo qual vocês botam o endereço, a gente manda o livro e aí lá tem informação também do pagamento do Pix. O livro está R$ Ah, maravilha. 50 e para qualquer lugar do Brasil, R$ 15 a taxa do frete. Tá bom? Eu Vou queria colocar aqui nos acabar. comentários O também. meu Instagram é Maravilha Padre André. Acabei de colocar aqui nos comentários. Maravilha, Padre André. Já recomendo que você siga, adquira esse livro o quanto antes, porque aqui foi só um gostinho de todo esse tesouro que, para chegar nesse livro, você viu que foram anos de pesquisa, dedicação, oração para apresentar para nós esse grande homem, esse grande santo de Deus, grande mártir da igreja, São Justino, e que para os nossos tempos ele continua tendo muito aqui nos dizer, né? Amém. Eu queria concluir, então, com uma oração que está na capinha. Ó. Depois, faça Tá. essa oração, porque ela é muito bonita, viu? Essa oração foi traduzida por mim, eu que a traduzi como paráfrase do texto da primeira apologia, número 50. Então, vou fazer essa oração. Senhor, quem haverá de acreditar naquilo que temos para dizer? Para quem o braço do Senhor se fez revelar? Dele verificamos nossas certezas mais elevadas, apenas declarando-o como uma criança indefesa ou como um pedaço de tronco enraizado sobre a terra ressecada. Nenhum sinal de glória, nem tampouco de honra existe ali. A olhar para ele, nós não conseguimos encontrar beleza, formosura, majestade, esplendor. Pelo contrário, tudo que dizia respeito a ele parecia inculto e miserável aos olhos
dos que passavam. Homem chagado que tinha consciência de passar por grandes sofrimentos, porque o seu rosto estava desconfigurado. Suas ideias se frustraram na desonra e na zombaria a ele imputadas, e por isso não foi estimado como o amado a ser conhecido. Agora que ele carrega os nossos pecados e sofre por causa de nós e no nosso lugar, nós podemos compreender em que intensidade ele se encontrava na condição de abatimento, ansiedade e sofrimento. De fato, ele foi revestido das feridas por causa da nossa iniquidade, flagelado por causa dos nossos pecados. Assim, um ensinamento de paz permanece sobre ele. Abençoa, Senhor, teu povo, a fim de que possamos desenvolver, com estudo acadêmico, a educação da paz e do respeito ao próximo. Amém. Amém. Padre André, não tenho palavras para agradecer sua gentileza, sua amizade. Foi uma alegria e um privilégio poder conversar e aprender com o senhor ao longo dessa noite. Muito obrigado mesmo. Glória a Deus. Deus abençoe. Viu? Maravilha. Glória a Deus. Um abraço a todos. Deus abençoe a todos.